Vamos estudar mais um pouquinho a lição da Escola Sabatina, né? Agora estamos aqui na 12ª lição, a penúltima deste segundo trimestre de 2013. Estamos já chegando na metade desse ano, né? Bom, aqui o assunto é sobre Zacarias, né? Zacarias, nós temos aqui por título O Melhor Presente do Céu. Eu coloquei aqui um outro título, A Suprema Promessa. Ou então, mais um outro título que poderia ser também Para Além da Decepção. Vamos estudar esse assunto para tanto, então vamos antes fazer a nossa oração. Pedir que o Espírito Santo esteja conosco. Santíssimo e poderoso Deus, aqui estamos nós já concluindo essas 13 lições deste segundo trimestre de 2013. Quanta coisa importante podemos aprender desses profetas que escreveram pouco, mas disseram muito. São profetas menores na quantidade de coisas que escreveram, mas poderíamos dizer que são tão grandes quanto os outros na qualidade e na profundidade do que escreveram, na importância disto para as nossas vidas, para as vidas naqueles tempos e para as nossas nos tempos de hoje, especialmente para a preparação para a vida eterna e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco nesse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Muito bem. Qual é o foco do estudo desta semana? Zacarias, ele aponta fortemente para Jesus Cristo. E isso sempre foi assim. Aquele eram nos tempos de Zacarias. Eles já estavam chegando muito próximos, da queda de Jerusalém. E ele era um dos profetas. Todos os profetas menores trabalharam ou para evitar a queda do povo de Israel diante de Nínive, ou então para evitar a queda do povo de Judá diante de Babilônia. Aqui tem uma ironia bem grande, entre outras. Quando os judeus caíram diante de Babilônia, sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles voltaram às origens do lugar de onde eles saíram, de onde saiu Abraão. Abraão saiu de Babilônia, era para sair de lá. E quando Babilônia veio ali e destruiu aquele reino de Judá, eles voltaram para de onde Abraão tinha saído, para a Mesopotâmia. E depois da queda de Jerusalém, os profetas continuaram, Zacarias, continuaram a alertar com relação ao estilo de vida, não mais com relação à idolatria, essas coisas. Malaquias também fez isso. O estilo de vida, um estilo de vida corrompido. E a gente fica olhando para aqueles tempos antigos e fica pensando, gente de coração duro. Mas quando nós estudamos aqueles tempos antigos, é muito importante lembrar que será que nós hoje somos mais flexíveis às mensagens de Deus? Atentamos melhor estas mensagens? É muito importante pensar nisso. Aqui, no momento da crise, Zacarias estava recebendo uma mensagem muito especial. Viria o Messias. Jesus viria. Todos os profetas estavam desapontados. Tinham que levar uma mensagem importantíssima ao povo. Os de antes
da queda não conseguiram impedir a queda. Os de após a queda não conseguiram impedir a corrupção. Então Deus lhes mandava uma outra mensagem: meu profeta, fica firme porque Jesus vai vir. Antes de Jesus vai vir o segundo Elias, que no caso foi João Batista. Antes da segunda vinda de Cristo viria o terceiro Elias, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. João Batista para preparar essa primeira vinda, preparar o povo para a primeira vinda. E os Adventistas do Sétimo Dia para preparar a volta de Cristo, por isso que são Adventistas, né? E do sétimo dia por quê? Porque são fiéis ao mandamento de Deus. Não é esse mandamento que nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus Cristo. Nós apenas somos fiéis a Ele, porque Ele nos salva, não é? Somos obedientes porque Ele nos salva. Fazemos a sua vontade porque Ele nos salva. É essa a questão. Não se pode inverter as coisas. Se pode colocar a carroça na frente dos bois. Não é a carroça que nos conduz de um lugar para outro, são os bois. Nós apenas sentamos dentro da carroça. Não é a igreja que nos salva. Nós entramos na igreja para aprender as coisas. É Cristo, o comandante da igreja, que nos salva. E aqui vamos indo, então. Então vamos ler aqui o verso de Zacarias 9,16. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará. Esse dia ainda está por vir, né? Como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Eu quero ser uma dessas pedras, né? Tu também deve ser uma dessas pedras, né? Quem sabe ser uma pedra na coroa de Jesus Cristo. Quando estava na maior das crises, quando Zacarias estava pregando, quando ninguém queria atentar, Jesus disse: virá o Messias, Ele o salvará. Vamos adiante, vamos adiante. Aqui então Zacarias dá uma guinada radical, diz a lição, e anuncia o futuro. Anuncia o futuro do mundo, o papel do povo de Deus nesse contexto. Nosso papel, nós, adventistas do sétimo dia. Sim, qual é o nosso papel? Somos testemunhas para repartir ao mundo, né? E atrair as pessoas, repartir ao mundo uma mensagem especial, uma mensagem importante. Não é se a Coreia do Norte vai atacar o Japão, a Coreia do Sul. Isso é importante, sem dúvida é importante. Não é se a China hoje é a segunda maior potência econômica do mundo. Isso é importante, não tenham dúvida. Não é se o Brasil já está na 6ª posição na economia mundial. Isso também é bem importante. Não é se o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, que mais arrecada impostos e menos dá retorno. Isso é importante. Não podemos deixar de considerar essas coisas. Mas tem aquilo que é supremamente importante, que Zacarias estava anunciando. O Messias vai vir. Primeira vez e a segunda vez. E já veio a primeira vez e faz tempo. A coisa mais importante, acima de tudo o que é muito importante hoje, é saber e anunciar a segunda vinda de Cristo, é viver de acordo com essa fé, é ser uma testemunha dessa fé, não é? E um dia vai chegar em que pessoas de todas as nações virão, não é? E nós temos que entender as contradições dos dias de hoje. Vamos ver a contradição, a grande contradição dos dias de Jesus. Olhem só. Era domingo de manhã, creio eu, e Jesus mandou que os discípulos buscassem um animalzinho, né? Ali uma montaria, um animalzinho, um jumento novo, recém-crescido, um jumento forte, bonito, perfeito. Pediram emprestado um jumento. Né? E era o costume dos reis de Israel naquela época entrar como vitoriosos em cima de um jumento, sinal de humildade. E Jesus entrou. Finalmente Jesus estava se proclamando o rei. Porque ele era visto como tendo que ser o rei.
Finalmente ele entrou. E o povo ficou eufórico. E os líderes judeus ficaram estupefatos. Ele vinha como rei e vinha vindo, vinha entrando e chegou no templo. E foi aclamado. E os sacerdotes ficaram apavorados, ficaram reclamando. Olha essa gritaria, o que estão fazendo aí, estão na cidade desse jeito. O que é isso? Pois, se o povo não clamar agora, as pedras clamarão. Isso foi domingo. Sexta-feira, Jesus foi morto. Na cruz. Morto como um dos piores criminosos, porque só os piores eram crucificados. Dos dois lados, criminosos. Ele no meio, símbolo de ser o criminoso dos criminosos, aos olhos humanos. Mas aos olhos da fé, ele estava salvando os criminosos. E eu sou um deles. Dentre aqueles dois criminosos, um de cada lado, um deles está salvo, o outro está perdido. Símbolo de que nem todos se salvarão. Símbolo também de que alguns se salvarão. Né? E o povo, essa contradição o povo não entendeu. Como assim? Então ele entra no domingo como um rei e em menos de uma semana é morto como um criminoso. Se decepcionaram. Decepcionaram tanto que muitos não o seguiram mais. Os discípulos choraram, não entenderam nada. Ele tinha explicado isso aí tudo. Tinha explicado isso. Isso não era segredo. Eles sabiam. Sabiam, mas não queriam entender essa parte. Não. E quem sabe nós também sabemos muita coisa. Nós temos que viver de forma humilde, de modo simples, despojado das atrações desse mundo, do mundanismo, etc. Mas não entendemos. Nós sabemos. Eu já vi tantas pregações de pastores falar sobre isso. Professores falam sobre isso. Missionários falam sobre isso. Leitores de Ellen White, leitores da Bíblia, todos falam sobre isso. Simplicidade, humildade, etc. Mas nós não entendemos. Não entendemos. As modas desfilam dentro das igrejas. As pessoas vão para as igrejas para mostrar o seu último vestido, o seu último carro, essas coisas assim, tênis, etc. E então ele foi traspassado. Como seria se Israel tivesse sido obediente naquela época, né? Mas o testemunho que a nação deu não foi um testemunho grande, foi um testemunho pequeno. A igreja iria dar um testemunho maior. A igreja sofreu, foi perseguida. Ao longo da história, foi perseguida. Mas aqui está a igreja. É o sétimo período da igreja. Período do Apocalipse, período da Laodiceia. Laodiceia é uma igreja morna, nem frio nem quente. Ou seja, nem a favor, nem a contra, neutro. Mas há uma profecia dentro dessa igreja. Seria reavivada, está se reavivando. E quando se reavivasse, concluiria o trabalho, está concluindo. Eu preciso fazer parte disso, você também. Portanto, nós estamos no fim do fim. A igreja adventista do sétimo dia está se reavivando, já faz alguns anos. Né? Eu suponho assim desde 2006, por aí, mais ou menos. Isso é sinal de que Mateus 24:14 está sendo cumprido. Diz lá assim: e será pregado este evangelho a todo mundo, a toda a nação, tribo, língua e povo. Então virá o fim. Pois bem, isso está começando a se cumprir. Vamos indo. Derramarei do meu espírito sobre toda a casa. Não é? E eles se decepcionaram. Mas esse era o bom pastor. Esse era o bom rei. E eles não entenderam que ele não era para ser um rei, um poderoso, um imperador. Não, ele era para ser o salvador do amor, o rei do amor. É. Ele disse isso. Esta noite todos vós vos escandalizareis. Está escrito: ferirei o cordeiro, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Eles se decepcionaram. Que rei é esse? Ele entrou como rei, montado num jumento, como os reis sempre faziam. E agora está morto. Se foi tudo. Foi um embuste. Tudo fracassou.
Tudo já era. Ao contrário. Ali que estava a vitória dele. É preciso estudar esse ponto. Eu não vou aqui me aprofundar nisso. O tempo é curto, né? Então, essa foi a primeira vinda de Cristo. A preparação para a segunda vinda de Cristo. E nós estamos hoje aguardando a segunda vinda de Cristo. Cheio de contradições também, a segunda vinda de Cristo. Nesse tempo de ciência, será que nós entendemos essas contradições? Nesse tempo de ciência, de avanço científico, de tecnologia, de viagens para o espaço, já estão procurando gente que quer viajar para Marte e ficar lá, colonizar Marte. Eu até tenho que dar risada disso. E tem candidato. Num tempo desses, não parece um pouco estranho, um pouco fora de esquadro, falar sobre a segunda vinda de Cristo, sobre arrependimento, né? Sobre o fim do mundo, sobre uma nova terra que não é aqui, que é em outro lugar, não é em Marte também, muito mais distante do que isso. É uma contradição, né? Em tempo que os principais cientistas do mundo acreditam no evolucionismo, não é contradição falar em criacionismo. Semana da criação, Éden, Adão e Eva, tem que ter para ser fiel. Mas bem logo, nós vamos nos lembrar de Moisés, aquele que escreveu o Pentateuco, aquele que conduziu o povo para fora, aquele que escreveu o Gênesis. E vamos saber que essa história é verdadeira. Sejamos fiéis mais um pouco de tempo. Deus castiga o seu povo. Não tem como não. Mas castiga porque Ele quer que o seu povo se salve. São duas coisas que Deus faz com as pessoas. Uma é castigar, outra é punir. Punir é diferente. A punição será sobre os ímpios. O castigo é para salvar, a punição é para eliminar depois do que passaram pelo juízo e não foram aprovados. A punição é o resultado do juízo. O castigo é para evitar cair no juízo. Então, quando somos punidos, agradecemos a Deus porque nós estamos... Quando somos castigados, agradecemos a Deus porque nós estamos sendo punidos. Graças a Deus. Deus ainda nos castiga. Às vezes passamos por dificuldades e parece que a gente precisa de castigo, né? Quando chegar a Nova Jerusalém, as pessoas se reunirão lá, né? E adorarão o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Que eu e você estejamos lá. Esse trimestre está terminando, falta ainda o 13º estudo, está terminando. Que eu e você estejamos lá. Sejamos salvos para toda a eternidade. E que junto com Jesus Cristo possamos então cumprir aquela promessa de Amós, previsão de Amós, que essa angústia nunca mais se levantará. Sempre. Nunca mais teremos que enfrentar essa situação outra vez. Graças a Deus. Eu e você temos que nos salvar. Não vamos cair na contradição como eles caíram. Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço isso por mim e por vós. Amém. Santíssimo Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos agora aqui. Pedimos que nos abençoes para que sejamos salvos. São poucos os que se salvam, não porque seja difícil, mas porque nós não queremos. O ser humano não quer. O ser humano prefere o imediatismo, as facilidades aqui e agora já. Não olha para depois. Que nós sejamos diferentes da maioria, que olhemos para depois, para a eternidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo estudo. Tá bom? Tchau.